Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Maria Aparecida Amorim, professora da Rede Anhanguera. Inicialmente, eu quero agradecer o convite para participar desse evento magnífico. Fiquei muito feliz, muito honrada em receber o convite da Anhanguera, em receber o convite da Leila, que tanto participou comigo antes desse evento, para prepararmos, para trazermos e compartilhar com vocês conhecimento. Eu atuo em duas áreas, na área jurídica e na área da psicologia. Na área jurídica, eu sou advogada do direito das famílias, e na área da psicologia, atuo na clínica, também trabalhando com família, com terapia de casal e com as terapias individuais. São duas áreas super importantes e que com foco sempre na reconstrução da família. Quero agradecer novamente o convite, dizer que eu estou extremamente feliz de participar desse magnífico evento, parabenizar a professora Flávia, que fez uma explanação excelente, magnífica, e cumprimentar o próximo colega que vai falar logo após a minha apresentação. Muito obrigada a todos os presentes aqui. Tenho certeza que nessa noite faremos com que todos aqui saiam um pouquinho de reflexão. Quero dizer que eu estou à disposição durante toda a exposição. Se a qualquer momento alguém quiser participar, eu estou à disposição. Eu, pensando em uma melhor maneira de interagirmos, pensando no tema, eu quero dividir aqui em algumas etapas para que possamos trazer a interação também de quem esteja assistindo. O tema mais falado na atualidade é saúde, né? Então, saúde é um tema extremamente importante, relevante e atual. Não podia ser diferente, hoje vamos falar de saúde mental. Até rimou, né? Até rimou. Saúde mental, saúde emocional, saúde física, são temas que cada um vai ter uma resposta. Se perguntarmos o que é saúde, as pessoas vão dizer algo sobre saúde. Mas atualmente, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um bem-estar físico, psíquico, mental e social. Pensando nessa definição, eu quero dividir minha fala aqui em 4 momentos. Inicialmente, eu quero falar da saúde como um todo. No segundo momento, eu quero falar da saúde emocional, onde vamos falar da saúde, de pensar em nós como ser humano, dos nossos sentimentos, de como que nós nos relacionamos com nós mesmos. E depois quero falar da saúde social, que aqui engloba também a saúde dos relacionamentos. E é extremamente importante falarmos da saúde emocional, da saúde social, porque atualmente ainda estamos no momento pandêmico, ainda existe muita procura nas clínicas para falarmos sobre o sofrimento, sobre a dificuldade de estar isolado ainda. Quando começou a pandemia, as pessoas começaram a ter um estranhamento de convívio consigo mesmo, porque muitas pessoas começaram a sair do vínculo do trabalho, começou a ter trabalho em home office, que ainda perdura até hoje. Muitas pessoas começaram a ter dificuldade no próprio relacionamento com a própria família. Isso foi causando um determinado sofrimento. Mas vamos começar falando sobre saúde. Se eu perguntar para vocês o que é saúde, como eu disse anteriormente, cada uma vai me definir
de uma maneira. E geralmente, quando a gente fala em saúde, é comum as pessoas pensarem em quê? Se pensar no corpo, cabeça, tronco e membros e órgãos internos, vamos pensar em quê? Coração, fígado, vesícula, intestino. Vamos pensar em saúde física corporal. Ok. Pensando na saúde corporal, nós sabemos que nós precisamos ter alguns cuidados e que a saúde corporal também vai influenciar na saúde emocional, na saúde mental. Então, quando a OMS ela diz que a saúde é um bem-estar físico, psíquico, mental e social, se dividirmos isso e para pensarmos na saúde, vamos dividir e pensar a saúde física de que forma? De que forma eu posso ter saúde física que vai influenciar em outras searas, no meu bem-estar? Se pensarmos na saúde física, nós vamos pensar na nossa alimentação, né? E qualquer palestra que se assista, qualquer aula que se assista, é muito comum falarmos sobre alimentação, sobre atividade física, sobre as necessidades fisiológicas, sobre o sono. Isso faz parte da nossa saúde física. Então, quando eu penso na minha saúde e eu penso na saúde física, implica em pensar em todos esses contextos. Quando a gente fala em saúde mental, a saúde mental, ela tem a ver com as emoções, com o que eu quero, com o que eu não quero, o que eu permito para mim, o que eu permito dentro do meu relacionamento, dentro da minha família. Quando eu penso no auto-amor, quando eu busco o autocuidado, o autoconhecimento, isso faz parte das nossas emoções. E quando nós falamos na saúde social, nós vamos estender aí para a família, para as amizades. Vamos pensar na importância do relacionamento familiar e pensar também que a falta de comunicação gera adoecimento nas relações. Então, como eu falei, por ser um tema extremamente relevante, importante, atual, está presente em todos os lugares, está presente no nosso dia a dia e, sobretudo, na clínica, na sala de aula, em nosso trabalho. Então, do lugar que eu venho falar hoje é de um lugar voltado para o ser humano. Então, eu quero falar de alegria, quero falar das angústias que permeia as nossas vidas e que também traz sofrimento e que influenciam também na nossa saúde mental. Então, nós precisamos olhar e entender o sofrimento. Nós precisamos pensar também que quais são as consequências e os malefícios que a ansiedade, o não acolhimento, não ter um lugar de pertencimento dentro da família, dentro do seio familiar, dentro do trabalho, dentro do nosso próprio relacionamento, e pensar que todos esses desconfortos, a não aceitação, e às vezes tem pessoas que também não se aceitam, né? Tudo isso causa feridas emocionais. Né? E quando a gente pensa em feridas emocionais, nós temos que pensar em estabelecer um vínculo conosco para que possamos buscar o autoconhecimento. E quando pensamos em autoconhecimento, automaticamente estamos voltando aqui para nós, para um olhar direto para nós. E eu quero aproveitar e convidar todos vocês aí que estão assistindo a participar do sorteio que a Anhanguera, nessa noite de evento, de palestra, vai estar proporcionando aí para quem deseja dar continuidade aos estudos, será sorteados bolsas de estudo em determinadas áreas. Para participar, ó lá, bolsas 100% gratuitas de cursos de extensão. Para participar, vocês têm que entrar lá nas redes sociais da Anhanguera, usar a hashtag Anhanguera, né? Eu na Anhanguera, e marcar lá no Instagram, nas redes sociais, Anhanguera. É importante falarmos também em conhecimento. Quando eu penso em conhecimento, em adquirir conhecimento, tem a ver também com saúde.
né? Se eu tenho conhecimento, eu também posso compartilhar, eu também posso ter um lugar de fala, fazer com que os outros também tenham conhecimento. Então, mais uma vez, quero aproveitar e agradecer e dizer para vocês, aproveitem, mande o link para os colegas, para aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar das palestras de hoje sobre saúde mental. Tudo bem? E mais uma vez eu digo que eu estou aqui à disposição. A qualquer momento que queiram participar, podem mandar as perguntas que vamos responder. Então vamos lá. Quando a gente fala em saúde e a gente pensa em saúde no geral, é muito comum termos meses e termos campanhas. Recentemente acabou a campanha do Setembro Amarelo, que era uma campanha que visa falar sobre vida, sobre a importância da prevenção ao suicídio, porque as pessoas que vivem em sofrimento, muitas pessoas, porque não aguentam lidar com sofrimento que não cabe dentro delas, pensam em suicídio. Daí veio a campanha do Setembro Amarelo, que tem sido muito divulgada. Atualmente nós estamos no mês de outubro, falamos do quê? Do Outubro Rosa, que é falando em saúde, convocando as pessoas a olharem para a sua saúde física, né? Sobretudo as mulheres, falando em câncer de mama, câncer de colo do útero. Tem o Novembro Azul, que vai falar da saúde masculina. Temos também o Janeiro Branco, que é também muito divulgado. Ou seja, existem campanhas específicas para trazermos, para falarmos da saúde mental. Hoje, no evento de hoje, é um evento magnífico em que nós podemos falar aqui da saúde como um todo. E falar também de um lugar em que precisamos ser vistos. Quando falamos no movimento LGBT, é um movimento fantástico, é um movimento que tem que ser divulgado, que as pessoas precisam entender que quanto mais se fala, quanto mais traz conhecimento, quanto mais existe engajamento, levamos conhecimento. Porque precisamos acabar com os estigmas, precisamos acabar com os rótulos. E é importante que todos estejam nessa caminhada. Por isso que eu convido vocês a compartilharem, a convidar as pessoas a vir, ainda dá tempo, né? Ainda temos outra palestra super importante que vai falar dos direitos, né? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso tema. Falando em saúde. Quando a gente pensa em saúde emocional, penso em saúde social, eu penso em relacionamento. Quando eu penso em relacionamento, eu vou dizer que relacionamento é escolha, né? Eu escolho meus amigos, eu escolho o trabalho, eu escolho o relacionamento amoroso. Nós adotamos famílias, nós escolhemos famílias, não é? Quando a gente pensa numa constituição, eu não sei se está tudo bem, gente. A minha imagem travou, não sei se está tudo ok. Está tudo bem? Leila, querida, cadê a produção? Me fala aí que a imagem travou para mim. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Tá tudo bem? Travou tudo, gente. Deixa eu só verificar que está tudo bem. Ah, tá, ok. Tá tudo bem. Então vamos lá. Que travou para mim, eu fiquei aqui na dúvida. Vamos lá. Nós, seres humanos, somos pessoas que vivem em sociedade. E vivendo em sociedade, nós necessitamos dos nossos pares. Nós precisamos do outro, nós precisamos interagir. Quando nós estamos num relacionamento que pretendemos constituir família, a primeira coisa que se vê dentro de um casal, dentro de duas pessoas, quando eu falo casal, não necessariamente casal hétero, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher. Família é família. Família é união de pessoas, é constituição de vínculos. Quando nós pensamos numa constituição familiar, nós pensamos numa interação, nessa saúde, nesse envolvimento social. Quando nós pensamos nesse envolvimento social, nós nos preparamos
para receber aquele ser que vai chegar à nossa família, que vai fazer parte do nosso dia a dia. O Winnicott foi um psicanalista, foi um pediatra que pensava muito nas questões das famílias. E ele dizia que o ser humano precisa do outro ao nascer. Ao nascermos, nós precisamos de um outro para nos recepcioná-los. Isso é no dia a dia. Nós precisamos do outro, nós precisamos das famílias, nós precisamos das amizades, do trabalho, desse ciclo para nos relacionarmos. É através desse relacionamento, é através desse contato que nós vamos pensar em saúde. Uma coisa muito importante, que quando a gente pensa em saúde e a gente volta a saúde para o corpo, existem muitas pessoas que sofrem por não entender. Opa! Sumiu, travou tudo aqui. Acho que agora voltou. Voltou de novo. Então, estava travado, eu não sei se vocês me ouviram ou não, mas eu vou dar continuidade aqui. Se não ouviram ou tiveram alguma dúvida, por favor, pode escrever que eu volto a falar. Então, vamos lá. Eu disse que o ser humano é um ser sociável por natureza. Nós precisamos do outro para interagir e para existir. Nós precisamos. Nós somos seres sociais. Quando nós nos preparamos para receber um ente querido, receber alguém, um integrante novo na nossa família, que seja filho de forma biológica ou que seja filho de forma adotiva, nós nos preparamos para recepcioná-los. Quando nós recepcionamos essa pessoa que passa a fazer parte da nossa vida, a partir dali estabelecemos um vínculo. E esse vínculo tem a ver com a saúde. Porque é através do contato físico, é através da nossa interação, é através do que vamos viver, é através de tudo que vamos permear, almejar, planejar, educar essa criança, que tudo vai acontecer em nossa vida. E aí o que acontece? Quando um casal, num período gestacional, que seja ele biológico, ou porque a mulher está grávida, ou porque a criança vai chegar, esse casal, essa família, vamos falar em família, essa família se prepara psicologicamente para receber essas pessoas, essa pessoa que vai chegar. E aí o que acontece? O sexo biológico, ele é definido pela biologia. Quando uma pessoa está esperando, quando a mulher está no período gestacional, é muito comum que através do exame de ultrassom, no primeiro momento, saber se aquela pessoa que vai chegar é homem ou mulher. E quem define isso é o quê? É a biologia, que através desse exame, identificando os órgãos, vai dizer, olha, é um menino ou é uma menina. A partir do momento que essa criança nasce, para ela não sabe se ela é menina ou se ela é menino. É através do toque, é através do olhar, é através da interação, da vivência, que essa criança vai se constituindo. E com o passar do tempo, ela vai se reconhecendo naquele corpo e vai fazendo as suas escolhas. Lembra que inicialmente eu falei que relacionamento é escolha? Precisamos sair do estigma, do rótulo, que porque eu tenho nasci com o corpo definido socialmente que sou uma mulher, que necessariamente eu preciso me envolver afetivamente com a figura oposta. Ou vice-versa, nasceu com uma configuração identificada como homem, que necessariamente precisa se envolver com a figura feminina, como uma mulher. Quando existe essa imposição, que seja da família, que seja da sociedade, causa um sofrimento. Porque relacionamento é escolha. O fato de você escolher alguém para relacionar não tem nada a ver com o seu sexo biológico. E isso é algo que causa muito sofrimento. Porque muitas famílias não aceitam que os próprios filhos se relacionem com alguém do mesmo sexo. Porque vem engessada, vem de uma orientação de informação
e de regras sociais que tem que ser dessa forma, que precisa se relacionar dessa forma. Isso causa muita angústia, isso causa muito sofrimento, porque vai existir aí o estranhamento. A pessoa já começa a não se identificar com aquilo que é imposto. E o papel da família na saúde emocional é extremamente importante. Então, precisamos ficar atento para esse olhar. A gente entende saúde emocional como a capacidade, a habilidade que a pessoa tem de lidar com as emoções, que a pessoa tem de lidar com a própria identificação. Então, essa pessoa, dentro dessa saúde emocional, ela tem que estar preparada para lidar com as emoções, para compreender os próprios sentimentos, as próprias angústias. Essa pessoa, dentro desse sofrimento emocional, ela busca um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento que muitas vezes é a família que tem que dar. Porque a família é a base estrutural. Mas e se a família não dar? Se eu não encontro esse amparo dentro da família? Essa pessoa vai buscar amparo aonde? Nas relações sociais, no ciclo de amizades. Mas mais importante do que a família, e até mais importante do que o relacionamento no ciclo das amizades, é ter um relacionamento saudável conosco mesmo. Essa capacidade única, singular, que cada sujeito tem, que cada pessoa tem, é a partir das vivências, é a partir das relações que ela se constitui. Então, é muito importante pensarmos nesse relacionamento saudável, pensarmos nessa estrutura familiar e a família entender que a família, o adoecimento familiar causa adoecimento em todos os ambientes. Quando eu falo ambiente, eu estou falando em ambiente residência, lar, eu estou falando em ambiente escolar, eu estou falando em ambiente geral. Quando eu falo em ambiente, entenda-se como um todo, como um universo. Então, se eu entendo que a partir das minhas vivências, a partir das minhas experiências e no ambiente que essa pessoa está inserida, ela vai entender vai entender a própria dor e vai conseguir externizar essa dor. Quando a gente pensa em entender essa dor, isso ajuda a construir os nossos processos de pensamento e que de lugar de pertencimento, através do qual essa pessoa elabora, ela vai criar os próprios recursos de enfrentamento das questões colocadas e impostas no dia a dia. Então, assim, o nosso ciclo de trabalho, a sociedade e, sobretudo, na família. Quando essa pessoa, ela tem um lugar de pertencimento, ela entende e ela adquire os próprios recursos de enfrentamento, ela está ali trabalhando o autoconhecimento e tendo o auto-amor. Quando eu tenho o auto-amor, isso diz respeito de que eu não vou permitir que o outro me agrida. E não me agrida não só fisicamente, mas verbalmente. Quando eu me conheço, quando eu me entendo, eu não permito, eu digo aonde o outro pode vir, eu imponho o limite. Eu digo até onde o outro pode vir. Eu digo as regras. Eu não permito que o outro vá me agredir. Agora, é difícil, na atual conjuntura que nós vivemos, entender que não se aceitar é um sofrimento. Porque vivemos permeados de propagandas que ditam o que é o corpo perfeito. E quando eu não aceito o meu corpo, eu não aceito o meu biotipo, isso causa sofrimento. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo faz parte do nosso habitat, que eu preciso estar bem com o meu corpo físico, eu preciso estar bem dentro da estrutura familiar que eu esteja inserida, para que eu tenha o quê? Recursos de enfrentamento dessas questões de rótulos. Então, a saúde emocional, de certa forma, ela diz como a pessoa consegue encarar as dificuldades do dia a dia. Quais são as dificuldades do dia a dia? A tristeza. E aí nós precisamos ficar atento para a tristeza. A tristeza
ela nos permeia. A tristeza, a raiva, a alegria. A saúde emocional diz como eu devo lidar com essas emoções. E a tristeza, a raiva, a alegria, ela é emoção humana. Quem aqui, durante o período de pandemia, não passou por tristeza? Ou passou por tristeza porque perdeu um ente querido e entrou num processo de sofrimento, de luto. E quando eu falo em luto, eu não estou falando só no sofrimento de perder alguém fisicamente. Quando eu perco um emprego, quando eu perco um animal de estimação, quando eu rompo com a minha amizade, com relacionamento amoroso, tudo isso traz dissabores, descontentamento, que vai trazer tristeza. Agora, é importante nós detectarmos que o sofrimento psíquico não é uma tristeza simples, não é uma tristeza passageira, porque tristeza todos nós temos. A tristeza é um sentimento, uma emoção humana. Agora, se essa tristeza perdura, se essa tristeza está no âmbito ali em que você perde o prazer de fazer aquilo que era prazeroso, de fazer uma comida, de receber alguém, de estudar, de dançar, você começa a perder o prazer da vida, nós precisamos ficar atento, porque aí nós já não estamos falando de uma tristeza cotidiana, já estamos falando de algo mais avassalador, de algo que, se não cuida, pode caminhar para uma depressão. É importante, quando eu falo na tristeza, quando eu falo na alegria, vamos falar de alegria, né? Vamos falar de amor. Quando eu falo de alegria, quando eu falo de amor, quando eu falo dessa importância das relações sociais, eu também quero falar de amizade. Durante esse período de pandemia, um dos maiores sofrimentos vivenciados foi o quê, gente? Não poder encontrar os amigos, né? Na própria sala de aula, os alunos falam: não vejo a hora de voltar presencial, essa interação, porque nós precisamos do toque, nós precisamos do outro, nós precisamos ser recepcionados e recepcionar. Então, essa interação social é fundamental para as nossas emoções, para a nossa saúde emocional. É muito importante vivenciar todas as emoções. E como que nós vivenciamos as emoções saudavelmente? Nos conhecendo. Buscando recursos emocionais, psicológicos para lidar, para enfrentarmos as diversidades. Então, é importante vivenciar essas emoções que eu falei, de raiva, de emoção, de sofrimento angustiante, no sentido da angústia. Quando a gente fala em angústia, a gente sempre pensa o quê? Aquele nó na garganta, aquela coisa ruim, e a angústia não necessariamente ela é ruim, né? Perdão, a ansiedade. A ansiedade não necessariamente ela é ruim. Nós temos aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que nós passamos quando vamos apresentar um trabalho na escola, quando vamos encontrar alguém, né? Nós vivenciamos isso e faz parte. Essa ansiedade é uma ansiedade boa, faz parte, nos permeia, nós precisamos também saber lidar. Mas temos também aquela ansiedade que também causa sofrimento. E como que nós aprendemos a lidar com isso? Com ela? Nós aprendemos a lidar quando nós temos o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, eu só tenho acesso quando eu tenho conhecimento de mim. E eu adquiro isso aonde? Eu adquiro isso quando eu me permito um encontro comigo através de uma terapia, por exemplo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender seu próprio sentimento. Às vezes a gente pergunta assim, acontece muito, né? Você pergunta assim, o que você faz por você no dia a dia? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? O que você gosta de comer? E as pessoas, às vezes, não sabem responder, né? Olha, eu nunca parei para pensar. Eu sei o que o meu filho gosta, o que minha mãe gosta, o que o meu companheiro gosta, mas para mim, eu nunca pensei. E aí as pessoas vão se anulando da vivência do dia a dia. E é importante esse olhar para dentro. É importante pensarmos no que faz bem para a gente, além do âmbito de cuidar do outro. Não precisamos estar no lugar do cuidador o tempo todo.
Às vezes nós precisamos ser cuidado, e nós precisamos ser cuidado por nós mesmos, da busca desse olhar interno, de olhar para o que nos angustia, de olhar para as coisas que nós necessitamos, daquilo que faz sentido. Então, é importante experienciar essas emoções. Nós vivemos em um tempo que parece que não se pode estar triste, que não se pode vivenciar um luto. Hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas enfrentam sofrimento porque acreditam que a vida é a vida das redes sociais. Recentemente, eu até compartilhei isso no evento que eu participei, de uma pessoa que estava no ambiente público e, e geralmente é comum as pessoas estarem num restaurante, numa viagem, para fazer o quê? Começar a postar foto. E a pessoa do outro lado, que está em sofrimento, ou que não pode fazer essa viagem, ou que não pode frequentar, pensa que a vida dela é horrível porque ela não está naquele mundo. E nós precisamos entender que a vida real não é a vida das redes sociais. Ninguém vai postar o tempo todo que está em sofrimento. Vai postar o seu melhor lado. E nós precisamos entender que, além das redes sociais, existe a vida real. E que a vida real, ela não é permeada de alegria o tempo todo. Então, nós vivemos ali o tempo todo que não podemos ficar triste, né? Às vezes a gente está angustiado, está triste, alguém chega, supera, você vai passar por isso. Agora, setembro amarelo, que falávamos muito da prevenção do suicídio, quantas pessoas estavam em sofrimento, em tristeza, e as pessoas chegavam e falavam assim, isso é frescura. Depressão é frescura, é falta do que fazer, e não é. Depressão é doença. Tristeza longa, profunda, prolongada é doença. E nós precisamos ficar atento. Porque se a saúde é um bem-estar físico, é um bem-estar mental, é um bem-estar social, engloba tudo. Então, nós precisamos entender e buscar formas de enfrentar essas emoções que muitas vezes não são agradáveis, né? Sentir tristeza, vivenciar um luto, é triste, mas é necessário passar por algumas etapas. Precisamos buscar recursos emocionais. Nós não precisamos entender e ter um sofrimento como persistente. Nós precisamos entender que tem que buscar o quê? Conhecimento. Tem que buscar o lugar de pertencimento. Tem que buscar o auto-amor. Porque o adoecimento psíquico, ele também vai causar adoecimento na relação e vice-versa. Se eu não tenho uma família que me dá uma estrutura, se eu não tenho um relacionamento saudável dentro da minha família, o que vai acontecer? Vai causar o adoecimento naquele âmbito familiar. Por exemplo, nos últimos 18 meses, se fala muito em saúde. E o que foi que mais aumentou? A síndrome de burnout, que é um sofrimento causado dentro do ambiente laboral. O que causou também? Sofrimento dentro das famílias, as pessoas começaram a não saber se interagir, porque já não tinha essa interação. Hoje a gente vê também as pessoas estarem numa mesa conversando e de repente você olha para um lado e se percebe que todas estão olhando para o celular, que não interagem. Essa interação é saudável. Nós precisamos manter essa interação social do físico. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, quando eu falo em autoconhecimento, eu estou falando da capacidade de nos conhecermos. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que nos faz bem, o que não nos faz bem, quais são nossas capacidades, nossas dificuldades. Nós precisamos identificar para saber lidar. Se eu sei qual é a minha dificuldade, eu vou saber achar um caminho, eu vou saber pedir ajuda, eu vou saber compartilhar. Quando eu penso em autoconhecimento, eu também estou falando do equilíbrio de corpo e mente. Quando eu falo do equilíbrio de corpo e mente, buscar na rotina, nessa rotina que as pessoas criticam tanto, mas a rotina não necessariamente precisa ser sofrimento.
Quando eu penso em rotina, eu posso pensar em programação, um cronograma em que eu vou estabelecer o cuidado. Se eu tenho rotina, eu vou saber a hora que eu vou me alimentar, eu vou selecionar os alimentos. Se eu penso em rotina, eu vou pensar no horário em que eu vou estabelecer o meu horário de descanso para ter um sono reparador. Eu vou estabelecer um horário de exercício físico. Percebe que essa rotina não precisa ser desprazerosa? Eu posso pensar em rotina como um cronograma em que eu vou estabelecer o que eu vou fazer no meu dia a dia, o meu lazer. Isso é muito importante, porque quando eu falo em rotina, eu estou falando do quê? De administração de tempo. E se eu administro meu tempo da melhor maneira possível, focando no agora, trazendo a minha consciência para as coisas que estão ao meu redor, eu não vou ter um sofrimento, não vou ter aquele sofrimento de que, nossa, a vida saudável tem que estar viajando, eu preciso estar com aquele corpo. Não, eu preciso estar com o meu corpo, aceitar o meu corpo, aceitar o meu biotipo. E se realmente eu tiver, por exemplo, que emagrecer, eu vou emagrecer por quê? Por questão de saúde, porque me faz bem, porque o corpo eu me identifico, mas não por um padrão, porque é um padrão cultural que tem que ser dessa forma. Porque só sou feliz se eu postar algo, e não é só postar. Eu preciso postar e vou ter que ter o quê? Um monte de like, um monte de coraçãozinho. Eu tenho que postar e automaticamente eu corro olhando para ver quem curtiu, e se não curtiu, aquilo causa um sofrimento absurdo. Parece bobo, gente, pode parecer que não faz sentido, mas eu me deparo com isso diariamente na clínica. De pessoas que, assim, como assim eu postei uma foto e ninguém curtiu? Como assim se eu tenho 1 milhão de seguidores e 10 curtiram? Ah, eu olhei, mas eu não curti porque não quero. Mas quem postou quer curtida. Por que quer curtida? Por que quer que o outro reconheça? Porque eu quero encontrar ali um lugar de destaque. E muitas vezes a pessoa está ali no extremo sofrimento e posta ali simplesmente porque eu preciso estar interagindo com esse mundo virtual. E muitas vezes esquece que nós vivemos aqui no mundo físico e que eu preciso do quê? Da interação. E quando eu falo interação, o que é que vocês julgam mais importante numa interação aqui entre pessoas? Muito bem. A importância da amizade. A amizade, a família, os filhos, os amigos, as pessoas que são importantes para o meu vínculo, que eu constituo o vínculo, que faz sentido para mim, que faz com que eu tenha ali um sentimento de pertencimento. Quando eu tenho um sentimento de pertencimento dentro desse corpo que eu falei, família, amigo, trabalho, eu estou falando de quê? De uma rede de apoio. Se eu tenho uma rede de apoio, eu não vou precisar das mídias sociais, de um lugar social para que as pessoas dêem um like e eu ali me sinto percebida. Se eu tenho uma rede de apoio, é na família que eu vou buscar apoio. Às vezes eu recebo direct lá pelo Instagram das pessoas, eu estou precisando tanto da sua ajuda, eu preciso que você me fale sobre tal tema. Você tem um tempinho para conversar comigo? Tenho. Escuta, a escuta é um ato de amor. Quando eu dedico tempo e eu ouço o outro, consigo ouvir, quando eu digo outro, eu estou falando do companheiro, da mãe, do pai, do filho, do amigo, do chefe, do aluno. Quantas vezes o aluno fala, professora, você pode conversar comigo um pouquinho? Eu digo, posso sim. Quem aqui for aluno, que foi meu aluno, quantas vezes eu marquei horário, vamos conversar, vamos ouvir, amigos. Isso é importante. Ter uma rede de apoio, não é nas redes sociais. E essa rede de apoio a gente vai encontrar onde? Com as pessoas que estão próximas da gente. Eu posso ouvir a pessoa, sim, mas aquela rede de apoio que ela tanto precisa vai estar onde? No âmbito das famílias, no âmbito dos relacionamentos das pessoas mais próximas.
E quando eu tenho essa rede de apoio, eu estou falando do quê? Eu estou falando do acolhimento, do lugar de pertencimento, eu estou falando de saúde social, saúde mental, de bem-estar físico. Quando a pessoa não tem essa rede de apoio, o que, que vai acontecer? Ela vai isolar-se, ela vai se sentir reprimida, ela vai. Isso acontece muito com criança, por exemplo. Se fica num ambiente hostil, em que há discussão, que os pais não se entendem, essa criança acaba se sentindo um fardo ali, porque ela não encontra um lugar de pertencimento. Ela vai desenvolver alguns mecanismos de sofrimento e vai mostrar a própria dor dela. E como que ela mostra essa dor? Ela vai mostrar através de isolamento, ela vai apresentar algum distúrbio na alimentação, ou vai comer demais, ou vai comer de menos, não vai conseguir interagir, não vai conseguir ter um bom desenvolvimento cognitivo nas questões da escola, ela vai ter dificuldade de demonstrar sentimento. E quando a pessoa, desde criança, ela tem dificuldade de demonstrar sentimento, ela vai desenvolver ali o quê? Algo muito ruim, que é o sentimento de rejeição. E quando a pessoa se sente rejeitado, muito facilmente ela vai querer sempre fazer algo para agradar o outro, para se sentir pertencente daquele universo. E aí, uma das maiores dificuldades que uma pessoa rejeitada tem é de dizer não. Ora, o não é uma das palavras que a gente mais escuta na nossa vida. O não faz parte, o não é questão de sobrevivência também. Mas quando a pessoa não sabe dizer não e ela não entende que dizer não para o outro é dizer sim para ela, isso causa sofrimento. E nós precisamos entender que o não é condição de sobrevivência. Quando existe aquelas campanhas sobre a violência sexual, que a gente diz não é não, o não é importantíssimo. Quando eu me conheço, eu digo para o outro até onde ele pode chegar, até onde eu permito ele chegar. Obviamente que eu estou falando de conhecimento daquilo que eu posso impor. Mas nós nos deparamos diariamente com o quê? Com violências. De pessoas sendo abusadas, de pessoas sendo ofendidas nas redes sociais por preconceito, por rótulo e por estigma. Nós precisamos estarmos unidos, juntos, para combater o estigma, né? Para combater o rótulo. Ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos aonde dói. E aí eu pergunto a vocês: vocês se aceitam? Você aceita o outro? Quem definiu, por exemplo, quando a gente fala em aceitação, nós precisamos pensar num lugar de pertencimento? Lembra quando eu falei que a biologia estabelece, né, se é homem ou mulher através do órgão da genitália? Mas quem é que estabelece, quem foi que definiu quais são os brinquedos, brinquedos de menino e brinquedos de menina? Até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, se pensava em que boneca é para menina e o menino ganhava o quê? O carro, o avião, a moto. A menina ganhava o quê? Panelinha, fogão, boneca, porque foi impregnado, foi trazido historicamente e socialmente que a mulher tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos. Mas quem foi? Quem foi que definiu que brinquedo, as tarefas domésticas, quem foi que definiu que mulher tem que ter cabelo longo, tem que usar vestido? Quem foi que definiu isso para a gente? Né? Nós precisamos começar a pensar isso. Não é porque definiram que tem que ser assim que eu tenho que me enquadrar. Se eu não quero usar meu cabelo assim,
E se eu quero pintar meu cabelo de azul, ou se eu quero raspar meu cabelo, se eu quero usar tatuagem, se eu não quero determinada roupa. Obviamente que em alguns lugares de trabalho existem algumas regras e nós temos que obedecer regras. Nós obedecemos regras dentro da nossa família, uma vez que a família, é através da família que nós estabelecemos nosso primeiro contrato relacional, e aí vem as regras do que pode e do que não pode, dentro do trabalho. Nós temos que ter regras. Agora, o que nós não podemos permitir é que imponha para a gente tudo. E não é. Quando alguém chega e impõe para a gente como deve se comportar, como eu devo me vestir, isso é violação, isso é falta de respeito. E nós precisamos trabalhar muito isso. Respeitar o outro, respeitar a individualidade, respeitar as escolhas, isso é sinal de respeito, de cuidado e de aceitação. Quando eu respeito o outro, eu dou para ele um lugar de pertencimento. Quando eu não entendo isso, o que que acontece? Acontece o adoecimento nas relações. Quando eu falo em adoecimento, eu estou falando da relação com os pais. Hoje se fala com muita naturalidade, né, nessa questão do relacionamento familiar, mas nem sempre é assim, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mostrar afeto, né, e achar que você dizer um eu te amo, ou não necessariamente expressar, é gostoso ouvir, mas não necessariamente você diz para o outro que ama só verbalizando. Quando você olha para o teu companheiro, para o teu filho, para o teu colega, e você, por exemplo, prepara uma comida, o prato específico que ele mais gosta, é um ato de amor. Quando é uma maneira de dizer eu te amo, pensar no que você gosta, pensar numa música gostosa, pensar em ouvir, em dar um telefonema. Hoje a gente não se usa muito telefonar e ouvir a voz, é mais passar mensagem, e desta forma nós acabamos nos distanciando. E é por isso que cada vez mais as pessoas buscam as redes sociais. As redes sociais são importantes, importantíssimas, né? Nós precisamos dela, mas nós precisamos entender que precisamos interagir, precisamos desse contato, dessa ligação, do afeto. Isso é extremamente importante. Então, hoje se fala com mais naturalidade do preconceito social. Por quê? Porque antes ser hétero era visto como padrão. E nós, o que eu disse? Precisamos desconstruir essa visão. Ser hétero não é padrão. A aceitação demora um tempo. Isso vem o quê? Com a vivência, né? Nós, por exemplo, quando a gente fala nesse lugar de pertencimento, de respeito, e a gente fala de respeitar o outro, a individualidade, as escolhas, ninguém vai deixar de ser homossexual só para agradar o outro. Da mesma forma que ninguém vai deixar de ser hétero só para agradar o outro. Nós precisamos ter respeito. Nós precisamos entender e enxergar a pessoa. Não é a orientação. Não é a orientação sexual dela. Orientação tem nada a ver com opção. Então, a gente tem que entender que precisamos olhar o outro. Nós precisamos entender que respeitar o ser humano é respeitar a nós mesmos, interagir com o outro. E aqui eu acabei me empolgando, falando demais. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Estou aqui caminhando para a fala final. Quero novamente agradecer a Anhanguera, agradecer o movimento, especificamente a Leila, que com tanto carinho esteve comigo esse tempo todo para falarmos, para trazermos. Espero de verdade que eu tenha contribuído com vocês. Me coloco à disposição. E Leila, cadê você? Cadê a produção? Cadê todo mundo? Tudo bem.
Então vamos lá, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui, de falar de um tema tão importante que é. Ah, meu querido! Olha quem está aqui. Wagner é uma pessoa super especial. Eu que tenho que agradecer por você fazer parte aqui da minha vida, da minha história como profissional. Como eu disse inicialmente, eu também sou psicóloga, atuo na clínica. E Wagner é um querido. Pessoal, vou dar tchau para vocês. Até breve. Beijo.